Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou falar da minha experiência com o meu preenchimento labial. Gente, nesse vídeo eu vou contar preço, marca, onde eu fiz, inchaço, o pós-imediato, todo esse processo. Então, vem comigo. Pra começar, eu fiz o meu preenchimento labial dia 3 de agosto. E hoje já é dia 24 de agosto, então faz algumas semanas aí. E aí eu esperei passar esse tempo todo pra eu dar o feedback completo pra vocês, da experiência completa do meu preenchimento labial. Lembrando que cada preenchimento labial depende, ainda mais do tipo da pessoa, do rosto, da boca, do profissional que você faz. Então aqui eu vou contar a minha experiência, certo? Mas já adianto pra vocês que eu amei. Então estou aqui com a minha colinha e vamos lá. Onde eu fiz? O meu preenchimento labial, gente, eu fiz na onde que eu trabalhava, que é um hospital de olhos. Nossa, mas fazer preenchimento labial em um hospital de olhos? Vai escutando. Onde eu trabalhava era um hospital de olhos muito grande. É um hospital de olhos muito grande aqui na minha cidade. É uma referência. E lá tem vários médicos. E um dos médicos, ele é um oftalmo plástico. Ou seja, ele faz blefaro, ele faz preenchimentos. Então, ele é um oftalmo especializado nessa parte de estética. E eu já fiz botox com esse médico maravilhoso, que eu amei. Já fiz preenchimentos de olheira com ele. Então, assim, não é meu primeiro procedimento com ele, é meu terceiro procedimento. E eu amei. Caso vocês queiram que eu fale mais sobre o preenchimento de olheiras, vocês me deixam aqui no comentário que eu faço outro vídeo da olheira. Mas, já adiantando, ele disse que eu preciso fazer mais um preenchimento assim que acabar, porque o de olheira eu fiz em maio. Estamos em agosto, tem que esperar esse tempo pra eu fazer mais uma vez e aí já tá ótimo, porque ela era bem funda e agora já tá super melhor. Mas isso é para um próximo vídeo. Voltando. Então eu fiz com esse médico da onde eu trabalhava, maravilhoso, assim, ele é impecável, gente, em tudo. Ele não gosta nada exagerado e eu também não queria nada exagerado. O que eu falei pra ele era que eu queria um contorno na boca e um pouquinho de volume. O preço, gente, como eu fechei esse procedimento quando eu ainda estava trabalhando nesse hospital, e aí procedimentos para funcionários têm um descontinho. Então, eu, Milena, paguei 1.435, tá? Mas eu acredito que, assim, não chega a ser muito mais do que esse valor, tá? Então, esse valor que eu paguei por ser funcionária. Mas caso eu quisesse retocar agora, que eu não sou, provavelmente seria um pouquinho a mais esse valor. E qual a marca do procedimento que ele usou? Gente, eu não sei falar o nome dessa marca. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Essa marca, né, Kisses, que é pra lábios. E eu amo essa marca, porque eu já trabalhei com uma dermatologista. E eu sei que essa marca é uma das melhores pra preenchimento. Então, ele usou essa marca, que é a marca que ele usa em todos os pacientes dele. E a gente colocou 1 ml, que é o indicado para todo mundo de começo, 1 ml. E aí, vou contar para vocês como que foi o procedimento, antes de acontecer o procedimento mesmo. Nesse hospital tem uma salinha de estética, onde eu fui para lá e uma amiga minha, né, que eu trabalhava com ela auxilia o médico. Então, primeiro de tudo, ela faz a limpeza com demaquilante no seu rosto, tira tudo. Coloca uma touquinha. E diferente de Botox, que passa o anestésico tópico, o anestésico do preenchimento labial é o injetável mesmo. Então ela preparou minha pele, tudo mais, e aí nisso o doutor chegou, a gente conversou. Ele perguntou se eu já tive alguma vez herpes labial, que é muito importante também saber disso antes de fazer o preenchimento labial. Eu falei que não. E aí ele colocou aquele paninho azul estéreo em cima de mim e começamos. Então o anestésico que ele usou foi Achilo, sem vaso,
da escolha do médico. Então, ele fez 4 pontinhos de anestésico. Então, ele fez 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. E aí, ele foi aplicando anestésico. Na primeira picada, eu já senti meu rosto super inchado, que é essa sensação do anestésico que ele passa. E já adianto que, assim, o anestésico aqui em cima super funcionou, mas aqui embaixo ele teve que reaplicar várias vezes. E ele sempre ia reaplicando o anestésico, até eu não sentir absolutamente nada, gente. Então, assim, não foi somente essas 4 picadas. Teve as 4, né, em cada canto, que ele aplica aqui e aqui. Mas depois que eu não senti nada, não sei se ele fez mais algum. Só que eu lembro que ele reaplicou várias vezes aqui embaixo, que eu ainda tava sentindo quando ele foi injetar o preenchimento aqui embaixo. Então, pra gente começar a falar do como foi o preenchimento em mim, eu sempre vou colocar umas fotos aqui pra vocês. Essa foto que eu tirei foi que eu tava na recepção da salinha. Então, esse é o meu antes, que é uma foto mais nítida, que dá pra ver o meu lábio, que eu não tava fazendo esforço nenhum. Então, é meu lábio relaxado. Esse é o antes. E eu sempre vou colocar comparativos aqui pra vocês durante todo o vídeo. Então, esse é o antes. E, gente, assim que eu saí do procedimento, o procedimento deve ter durado, assim... Pior que eu nem sei dizer, porque a gente fica tão concentrado ali. Uma meia hora, eu acho, uns 25 minutos, uma meia hora, por aí. Tirando o tempo de espera, que foi mais ou menos 1 hora. Porque ele tava atendendo outros pacientes. E, gente, a questão da dor. Eu sou uma pessoa, assim, que depende muito do meu nível de dor. Mas eu sinto dor, não sou aquela pessoa, nossa, sou imune à dor. Não, não é isso. Nas picadas da anestesia, é inevitável você não sentir dor, porque é uma agulha, mesmo que seja de insulina, que é uma pequenininha, está furando perto de uma região super vascularizada, gente. O lábio, ele é super vascularizado. Mesmo que a picada não seja diretamente no lábio, foi aqui em cima, gente, dói. Então, assim, eu senti a picada, obviamente, anestésica, mas depois que eu passei essa parte sofrida de reaplicar os anestésicos aqui embaixo, que eu estava sentindo ainda, gente, quando ele começou a injetar o preenchimento, não senti nada. Nada, nada, nada. O pior mesmo é o anestésico. Porque você sente entrando, sente arder um pouquinho, sente teu rosto inchar. E eu concentrada lá. Mas é um nível de dor muito relativo, né? Eu senti dor pra aplicar o anestésico. E depois é óbvio que você não consegue mexer muito. Então tem a recomendação de você não comer nada durante até o anestésico sair, porque você pode morder o seu lábio. Então é muito relativa a questão de dor, mas eu senti dor na parte do anestésico e eu acho que depois eu senti um pouquinho só, tipo, de pós, quando eu já tava em casa. Mas não foi tanto assim também. O pós imediato foi esse daqui que vocês estão vendo por aí na tela. Eu amei. Gente, quase chorei quando eu falei assim, meu Deus, que lindo! Ai, eu quero minha boca assim e tal. Eu amei, amor. Eu amei. E ele falou assim, vai desinchar. Mas eu não tava vendo nada inchado ali, eu tava vendo uma boca super linda, bonita, definida. Mas eu falei, beleza. Então, durante esse meu primeiro dia, né? Ele disse pra eu fazer compressas frias, quando tiver inchado, se eu estiver sentindo dor e tal. E aí, eu cheguei em casa, não tava sentindo nada na minha boca, tanto que eu nem consegui almoçar. Eu fiz de manhã um procedimento, não consegui almoçar, porque eu já tinha comido um café da manhã lá no hospital. E minha boca tava toda assim, gente, dura, desse jeito, não tava conseguindo mexer a boca. E eu tava com muito medo de morder meu lábio. Então, eu comi alguma coisa, eu abri a boca e fazia, ó, porque tava com medo. Mas o pós-imediato foi esse, eu amei. No mesmo dia, eu cheguei e aí, depois de algumas horas, tava começando a inchar, normal. E aí eu comecei a fazer uma compressa
fria no meu lábio. Normal, a recomendação e tal. Tava super amando. Aí, foi chegando a noite, meu lábio, antes de dormir, ficou desse jeito. Sim, não se assustem, gente. É super normal. Mas eu fiquei bem assustada, eu confesso pra vocês. Falei assim, gente, não acredito que vai ficar desse jeito. Mesmo sabendo que ia desinchar, falei assim, gente, será? A gente fica meio assim, receosa, né? E meu lábio ficou desse jeito. E aí, no outro dia, mandei mensagem pro doutor. Ele falou assim, é super normal. Vai fazendo compressa fria. Essa é a única recomendação. Beleza, eu continuei fazendo compressa fria, compressa fria. E aí, no terceiro dia, quando eu fui sair com a minha mãe, que era o aniversário dela, né? Saí com os meus pais, o meu lábio tava desse jeito aqui. Já tava desinchado, já tava ótimo, mas ainda tava um pouco inchado e eu tava amando. E aí, durante os outros dias, durante a semana, eu vou botando as fotos aqui pra vocês, meu lábio começou a desinchar, né? Obviamente é natural. O pós-imediato fica lindo, depois de algumas horas ele incha muito, 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 muito. E depois ele vai desinchando até ele ficar da forma que o doutor fez na minha boca. E aí, gente, as fotos são essas que eu vou estar deixando aqui do lado ou passando aí na tela inteira pra vocês. E eu simplesmente amei, amei. Só que eu confesso que eu queria um pouquinho do inchaço do terceiro dia ou do quarto dia. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês como tá meu lábio daqui a pouco. Mas eu confesso que realmente é aquilo que as meninas falam que vicia, realmente vicia, gente. Porque eu já quero colocar mais um ml. E o normal é você esperar até 6 meses, né, do preenchimento, ou até 1 ano, que é quando ele sai. Mas, gente, eu confesso que eu amei. Foi um dinheiro muito bem gasto, ainda mais com um profissional que eu já conhecia, que eu já trabalhei junto. Então, eu sei que tanto nas cirurgias dele de blefaro, de olho, que ele muda o rosto, faz o lifting, assim, que levanta. Já circulei ele, já tive o prazer de circular algumas cirurgias dele. E eu sei que ele, assim, ele é excepcional em tudo que ele faz. Com muito cuidado, ele não gosta nada exagerado. E a mulher dele é linda também, porque ele que faz a mulher dele, né, de preenchimento e tal. E ele é simplesmente maravilhoso. Eu amei o meu procedimento. Foi uma coisa que eu queria fazer, né, faz tempo, porque eu tava achando assim... Eu não achava minha boca murcha totalmente. Eu tinha uma boquinha ali. Mas eu queria dar uma protuberância e marcado, sabe? Tipo, o arco do cupido, um contorno legal. E aí, gente, foi basicamente isso. E assim, vamos pra agora, né? Como que tá? Eu tô sem nada, só tô com hidratante Nivea. Então, assim, não faz nada de diferença. Ó, sem aumentar a boca, sem nada. Tá vendo que ele tem um contorno aqui do arco do cupido? E eu já achava meu lábio inferior grande, então eu queria aumentar um pouquinho de cima. Mas eu achei que ficou super uniforme. Ele distribuiu bem os 1 ml. Então, assim, de lado, vou virar pra vocês. Tomara que dê pra ver. Então, assim, eu achei que tá meio que ornando com o nariz, com a ponta do nariz, que era isso que eu queria. Porque de lado eu achava meu lábio muito pra dentro. E de frente eu gostava dele. Então, do outro lado... Acho que tá dando pra ver, espero. E bem próximo, olha isso. No começo ficou marcado, né, das picadinhas. Mas hoje em dia já saiu tudo, ó. E aqui, tá vendo? Esse vãozinho que a gente tem no arco do cupido. Quando eu faço assim, ó. Dá pra sentir o preenchimento. Então, ele fez o preenchimento aqui também pra dar aquela levantada no lábio superior e marcar o arco do cupido. Então, gente, olha isso, a diferença que dá. Você sabe que a boca tá marcada ali. Isso sem fazer nada. Então, quando você vai se maquiar e fazer um contorno, passar um batom, gente, fica melhor ainda. Então, eu vou deixar todas as fotos passando com calma para vocês verem.
Eu espero que eu tenha agregado pra vocês em alguma forma, pra quem quer fazer o preenchimento labial. Todas as informações que eu poderia dar são essas. Acredito que eu não deixei passar nenhuma informação. E, gente, maravilhosa! Maravilhoso. E, assim, tô fascinada. Eu, particularmente, no começo eu fiquei assustada com inchaço. Mas agora eu queria um pouquinho mais de inchaço. Não do primeiro dia, mas do terceiro, do quarto dia ali. Se ficasse daquele jeito, eu ia amar. Mas foi 1 ml, né, gente? Então, assim, tá ótimo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Espero ter agregado algum conhecimento pra vocês aí. Quem quer fazer o preenchimento e tá com medo. Gente, o ponto é você escolher um profissional certo, excelente, muito bom e só. E se entregar nas mãos dele, que ele vai fazer o resultado perfeito, tenho certeza. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários, o que vocês acharam, se gostou, se não gostou, se tem vontade de fazer ou não. E é isso. Super beijo. Tchau!